casos de leishmaniose visceral surgem no sul de Minas. E para falar um pouquinho mais do assunto, enviamos nosso repórter Patrick Melim às ruas para falar com pessoas infectadas pela doença. Boa noite, Luiz. Eu estou aqui com a Dona Maria. Ela é paciente de leishmaniose visceral. Boa noite, Dona Maria. Tudo bem? Tudo bem. Dona Maria, como que a senhora suspeitou que estava com leishmaniose? Na verdade, eu não suspeitei. Eu comecei com uma febre que não passava de jeito nenhum, uma febre constante mesmo. Fiquei com muita dor no meu corpo, assim, com fraqueza, e eu não tinha vontade de comer nada. Então, começou a aparecer umas feridas pelo meu corpo. Foi quando eu procurei um médico e ele suspeitou da leishmaniose. Ele me pediu alguns exames, eu fiz os exames para o médico e levei. Então, foi confirmada a doença. E essa doença você pegou do seu cãozinho que tá bem aqui. Isso, é ele mesmo. Tá certo. Tá aí, Luiz, a Dona Maria e... Obrigado, Patrick. E para falar um pouquinho mais sobre o assunto, nossa equipe entrou em contato com a médica generalista Patrícia Bastoches Mendes, formada em Medicina pela Universidade de Medicina de Itajubá, que irá dissertar um pouco mais sobre essa doença. Boa noite, pessoal. Meu nome é Patrícia Bastoches Mendes, sou médica generalista formada pela Faculdade de Medicina de Itajubá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre leishmaniose, o que é, os sinais e sintomas, diagnóstico, tratamento, enfim, vamos lá. O que é essa doença? A leishmaniose é uma doença causada por um protozoário do gênero Leishmania, qual é transmitido para hospedeiros, que são principalmente cães e homens, através da picada de insetos flebotomíneos fêmeas, que são popularmente conhecidos como mosquito palha. E qual que é a incidência dessa doença? Ela é encontrada em todos os estados brasileiros, principalmente nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, onde a gente encontra as áreas mais remotas. Os principais fatores de risco são o fator socioeconômico baixo e desnutrição. E a doença ela acomete todas as faixas etárias e ambos sexos, principalmente crianças menores de 10 anos devido à imaturidade imunológica e o sexo masculino. E como que essa doença é transmitida? É tudo através de um ciclo. O mosquito vai e ao picar um homem ou um cão infectado, ele ingere as formas amastigotas que vão ser transformadas em promastigotas. E aí ele vai lá e pica um homem sadio, fazendo com que haja inoculação dessas formas promastigotas. Aí os macrófagos vão fagocitá-las e transformar essas formas em amastigotas. Após isso, os macrófagos vão se romper e aí novos macrófagos vão fagocitá-las, certo? E aí começa um novo ciclo, um novo mosquito pica, tudo de novo, tudo repete, certo, gente? E assim, vamos falar agora dos tipos. Quais são os tipos de leishmaniose? A leishmaniose, ela tem 3 tipos. O primeiro tipo é a forma mais comum, que é a leishmaniose cutânea, que se caracteriza por uma infecção de pele com presença de úlcera. O segundo tipo é a forma mucocutânea, que vai ter lesões destrutivas de mucosa e cartilagens. E o terceiro tipo, que é o tipo mais grave, é a leishmaniose visceral, que a gente também chama de calazar, onde que os parasitas eles vão invadir vísceras como fígado, baço, medula óssea, causando manifestações graves como febre, anemia, hepatomegalia, esplenomegalia, certo? E pode levar até o óbito desses pacientes se eles não receberem um tratamento adequado. E quais são os principais sinais e sintomas dessa doença? Primeiro, febre prolongada, hepatomegalia, como eu disse, que é o aumento do fígado, esplenomegalia, que é o aumento do baço, dor abdominal, diarreia, perda de peso e pode também ter tosse. Na forma cutânea, vai ter as lesões de pele, né? Que eles começam com umas pápulas eritematosas e aí vão seguindo os estágios. Elas viram lesões pápulo-vesiculosas, depois lesões pápulo-pustulosas, depois crossas e enfim que vão virar úlceras, que vão ser geralmente indolores, de bordas elevadas e com fundo granulomatoso. E na forma mucocutânea, a infiltração do septo nasal e vai destruindo o septo. E também pode ter úlcera de gengiva, palato, faringe, laringe, certo, gente? E
Como que a gente faz o diagnóstico da doença? São 5 parâmetros. Primeiro, o exame clínico, depois a história epidemiológica, depois os exames laboratoriais, onde a gente vai encontrar, por exemplo, hipergamaglobulinemia, anemia e leucopenia. Aí temos também os testes sorológicos e a pesquisa direta por biópsia ou punção aspirativa do órgão, que pode ser fígado, baço, medula óssea, linfonodo, certo? E o tratamento. Primeira escolha aqui no Brasil são os medicamentos à base de antimônio, que são principalmente a metilglucamina e o antimoniato. E outra opção também que a gente pode levar em consideração é a anfotericina B. E além disso, temos que ter medidas paralelas para a gente tratar as manifestações clínicas que o paciente está tendo. Então, a gente tem que, por exemplo, tratar uma anemia, tratar um fenômeno hemorrágico, para o paciente ficar mais estável hemodinamicamente. Então, gente, como nós vimos, essa doença ela causa muitas manifestações graves no paciente. Então, assim, antes de tudo, a gente tem que tentar prevenir para fazer com que ninguém tenha essa doença, certo? E como que a gente faz isso? A gente faz uso de repelentes, de inseticida, daquelas redes para não deixar o mosquito passar. E aí a gente tem que identificar também os animais e as pessoas infectadas, para a gente começar o início do tratamento dessas pessoas também. Nosso plantão fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Voltamos agora com a nossa programação normal.